mas eu fui achar de novo comentários que eu fiz aos trabalhos deles e comentários que eles fizeram nos trabalhos uns dos outros, né? Porque ainda estão lá no Google Docs, né? E há um tempo atrás, esse trabalho também eu esqueci de dizer, mas eu apresentei um trabalho não só sobre comentários, eu estava falando da voz do professor ou da professora que comenta no produto final da tradução, lá na UNB, no CEDITRAD. Um pouco diferente deste, mas também tratava dos comentários. E eu achei coisas que eu não sabia mais que eu tinha, né, de comentários, por conta de tudo isso guardado em Google Docs, enfim, essas coisas que a gente tem hoje, né? Mas eu não fiz assim, eles me mandavam em PDF e eu comentava no PDF. Uma ou outra vez, eles me mandaram em Google Doc. E aí agora eu pude acessar de novo no Google Doc. Uma coisa que eu sempre falo para eles é que eu adoro comentar trabalho de aluno, né? E aí eu aviso, olha, gente, se eu comentar demais é porque eu gostei muito, tá? Não se assustem. E é verdade, né? Quando eu gosto muito de um trabalho, parece que eu tenho mais coisas ainda para falar. E quando eles pegam aquilo, eles ficam meio assustados, né? Então eu aviso antes. Outra coisa também, que agora a gente já não tem mais, mas quando eu comentava a redação de aluno de caneta vermelha, tem até um trabalho antigo que fala sobre isso, né? Aqueles trabalhos que a gente entrega escorrendo sangue, né? Que é a caneta vermelha que o professor usava para comentar trabalho, né? E isso acabou, porque agora a gente faz no computador, então ninguém usa vermelho para comentar um trabalho no computador. Bom, enfim, é isso. Mas o próximo, por favor, Annelise. Aí então vem os comentários da máquina do tempo, como eu havia dito, The Time Machine virou a máquina do tempo, né? Estágio 5 é uma tradução colaborativa, é um outro aspecto a chamar a atenção para o aspecto processual dessa disciplina de estágio, né? A gente estava muito preocupado em tratar o processo de ensino de tradução. Então, a gente chamava muito a atenção deles a cada etapa desse processo. E eles iam entregando capítulos para serem comentados. Isso depois deles revisarem então mandavam para nós. Na verdade, eles mandaram para nós a parte 1, que era metade da tradução, eles tinham datas. A gente tentava replicar mesmo um estágio de tradução profissional, né? Então, eles tinham datas para mandar para nós, que eles mesmos estabeleciam. Bom, e aí, o que eu tinha como comentários, né? O Washburn, em 2014, ele tem lá umas técnicas, digamos, de comentários, né? E os meus comentários, muitos deles são pedidos de reformulação das ideias deles, né? Eu nunca faço um comentário direto, que seria do tipo dar a resposta certa. Eu sempre faço comentários indiretos e que são perguntas, na maioria das vezes. Ou, às vezes, eu só repito o que eles escreveram. Por exemplo, esse último aí. Achar a superfície iluminada pelo dia intolerável. O que é intolerável, né? É o dia que é intolerável? É a superfície que é intolerável? É a superfície iluminada que é intolerável? Enfim, eu estou chamando a atenção deles aí por essa
Estou lembrando do nome em inglês, mas não estou lembrando do nome em português. Esse sintagma nominal, é isso? Como é que é? Porque eles, obviamente, fizeram uma tradução literal do que eles tinham em inglês, mas não está casando, obviamente. Possivelmente fizeram uma tradução literal. Depois, ragged vestiges of glass, também ragged por esfarrapados, e eu simplesmente repito o que eles colocaram no texto deles em português e faço uma pergunta: esfarrapados? Vidro, né? Esfarrapados? E, de novo, uma outra pergunta: o que significa removidos corporalmente? Alguma coisa foi removida, mas removida corporalmente? Então, é sempre pergunta que eu faço. Eu nunca faço o comentário direto de dar a resposta certa. Então, o meu comentário é sempre um comentário, sempre ver o comentário como na via dialógica, né? É sempre um comentário que incita ao diálogo com eles. Eles reclamaram uma vez porque às vezes eu não fazia nada, eu só marcava algo para chamar a atenção deles para o que estava ali traduzido. A próxima, Denise, por favor. Bom, aí vem esses são comentários, vocês veem, bem longos, dos dois revisores. O primeiro, o revisor, escreve lá: making love não necessariamente se refere a algo sexual. Então, fiquei com esse trecho na cabeça. Fazendo carícias, talvez. E o outro revisor, F, que eu chamei, não responde. Apesar do revisor, acho que é L, ele tentar chamar o outro revisor para o diálogo. Mas não tem diálogo porque o outro não responde. Talvez ele não tivesse nenhuma opção para dar. Mas já aqui, esse eu achei muito interessante, porque olha lá, movendo a informação de X, leprous, que ele usa várias vezes ao longo do capítulo. Pelos dicionários que consultei, significa uma pessoa infectada com ou algo com aspecto de lepra, leproso. Aparência de pele de uma pessoa com lepra, descamação, com crostas de ferida, caspento, superfície com escamas. Usei rugoso, mas não tenho certeza se é a melhor opção. O que é uma estátua rugosa? E a professora também marcou. Isso é F que está falando. E fica quieto. Mas me usa para ratificar o que ele está dizendo. E eu só tinha marcado no texto, eu não tinha falado nada. E aí vem de novo. Acredito que a gente pode usar áspera nesse caso, insistindo para ter uma resposta do outro revisor. E aí, L, quando tem uma opção que ele julga boa, né, consistente, ele responde: boa ideia. E aí a gente vê uma outra possibilidade, um outro aspecto do comentário, que é aquele: não é só o professor, não é só a pessoa com autoridade, digamos, no processo, que pode comentar um texto. O aluno também. Se a ele é dado a tarefa, né, ou melhor, a responsabilidade pela tarefa. Então, eles tinham ali, naquele grupo de tradutores e revisores, a responsabilidade pela tarefa. E aí, então, apesar de usar a autoridade da professora para ratificar o comentário, eles ainda assim se responsabilizam, tomam as rédeas e decidem o que querem colocar. Acho que vem mais um, por favor. E aí os comentários finais, né? Como eu disse, a gente optou e opta
opta, né? A disciplina é sempre uma disciplina que opta pelo ensino processual, né? E pela tradução colaborativa. Algumas vezes você tem uma turma dividindo um trabalho, às vezes você tem a divisão em grupos dessa turma, às vezes um livro só, às vezes um conto ou 2 contos, dependendo do tamanho da sua turma. O que a gente vê é que um processo pode ser muito participativo, a depender do grau de responsabilidade que a turma assume pela tarefa. Você tem tradutor, você tem revisor e você tem até um gerente, que pode ser um gerente que se forma muito bem. Ao final dessa disciplina, eu convidei o Ricardo, esqueci o sobrenome, um gerente de tradução bem conhecido aí no mercado, para fazer uma palestra sobre gerência de projetos de tradução, por conta de como eles gerenciaram esse projeto de tradução. Mas o menino que foi o gerente, apesar de muito bom, ele disse: não, eu não quero ser gerente de projeto, porque não foi uma experiência que ele considerou positiva. Bom, o comentário pode ser mais ou menos claro e direto, e se menos direto, exige mais deles. É uma turma com alunos muito comprometidos com a tradução, e a gente sempre podia exigir mais deles em termos de tarefas tradutórias. E comentário não é papel do professor de tradução exclusivamente, mas é absolutamente necessário que seja alguém envolvido no processo, como aqueles meninos que foram os revisores. E, como eu disse, o comentário tem como objetivo auxiliar o processo de ensino. Não adianta comentar algo que não vai voltar para o aluno e que ele não vai mexer naquilo que foi comentado. Aí não faz sentido. E mais um? Por favor, Annelise. É isso. Muito obrigado, Maria Alice. Você só extrapolou 3 minutos, ótimo, né? Eu estava olhando ali para os minutos, mas eu já não lembrava mais. Está perfeito, a gente está mais ou menos tranquilo. Eu teria algumas perguntas, mas acho que prefiro deixar para o final, né? A gente vai ouvir todo mundo. Eu peço também que as pessoas guardem as perguntas, se tiverem. Não sei como é que a gente vai poder ter perguntas do público também, mas eu vou então passar agora, agradecendo mais uma vez a Maria Alice pela apresentação. Obrigada, viu, a todo mundo. E o Tito Lívio, da UFC, vai apresentar o VIX, Freudiano em processo de retradução, reflexões de natureza filológica, psicanalítica e tradutória. Tito, por favor, pode começar. Muito obrigado, Eval. E meu agradecimento. Annelise, está aparecendo aqui, viu a questão da setinha, acho que vai dar certo. Então, meus agradecimentos especiais aí pelo convite, né, aos colegas e às colegas da organização. É um prazer estar aqui com muita gente simpática e trabalhadora. E o meu tema, eu, claro, tentei aqui me encaixar um pouco nas rubricas que foram colocadas, né, já que a gente tem aqui para essa mesa, questão da colaboração, da retradução, da mediação na era da IA. Mas o meu está bem centrado, principalmente em retradução, porque atualmente estou trabalhando na retradução de um livro do Freud sobre o xiste. E, inclusive, é um trabalho que eu sei que interessa também, por exemplo, a Ruth, que a Ruth já trabalhou com essa temática, inclusive na época em que ela escreveu um artigo sobre esse tema, eu já tinha lido e nem pensava quer dizer, eu li o artigo dela e nem pensava que um dia ia acabar traduzindo esse livro. Mas vamos ver aqui o que é que eu proponho. Vem a questão de por que retraduzir, né, exatamente Freud. A gente deve lembrar que em 1º de janeiro de 2010, os direitos autorais das obras de Freud caíram em domínio público. E já antes disso, muita gente estava preparando já trabalhos, né? Eu, na época, não tinha interesse nenhum, nunca pensei que ia acabar traduzindo alguma coisa de Freud, porque eu nunca fui da área de psicanálise. Não fiz nenhum curso nessa área, né?
só recentemente que enveredei um pouco. E traduções também envelhecem, né? E elas precisam ser refeitas. Isso não anula a existência das antigas, mas, às vezes, acontecem alguns fenômenos interessantes, mudanças de termos, né? Terminologia que não estava sendo muito apropriada, que acaba sendo substituída. Em 2003, nós tivemos um grande congresso de germanistas em nível latino-americano, que aconteceu de forma itinerante aqui no Brasil. E primeiro foram 3 dias em São Paulo, 3 dias em Paraty, 3 dias em Petrópolis. Eu lembro que, na época, João Azênia, da USP, e eu oferecemos uma sessão de tradução. Mas, de repente, começaram a chegar tantos pedidos de ofertas, né, de comunicações na área de tradução e psicanálise, que a gente teve de parar e fazer um outro seminário paralelo, que ficou a cargo de um grande nome, que é o Luiz Hans. Luiz Hans, em 96, ele já publicou um dicionário de termos de Freud e já estava ali numa preparação bem boa para essas questões das retraduções. Então, eu considero esse simpósio como também um marco para essas discussões. Aí, em seguida, com a queda dos... Né, com a questão dos direitos autorais liberados, vieram os trabalhos de Paulo César de Souza, a partir de 2010, do Renato Zwick. Em 2011, veio um livro muito importante do Pedro Eliodoro, Narrações de Freud, breve panorama crítico das traduções de sua obra. E logo em seguida, Gilson Iannini, que está atualmente na UFMG, e Pedro Eliodoro, que é nosso colega germanista, e também da área de psicologia e psicanálise, eles iniciaram as obras incompletas de Freud, que atualmente já contam com 14 volumes, né? O último volume que saiu foi esse, a interpretação do sonho, e a gente aí nota como já há uma diferença, não é a interpretação dos sonhos, né? O termo Traumdeutung, em alemão, né, foi interpretado agora nessa nova tradução, pegando o sonho como uma categoria, e não como sonhos, né, no plural. Esse livro que aparece no meio foi a minha primeira contribuição para a coleção, bastante trabalhoso, né, ou trabalhosa essa tradução, porque são quase 800 páginas, são 5 histórias clínicas, né, casos paradigmáticos, que o próprio Freud desejava que fossem publicadas juntas, as 5. Aqui no Brasil, normalmente, não tinha acontecido isso. Elas eram publicadas, às vezes, em duplas, ou então individualmente, e nessa publicação nós também conseguimos colocar os esboços, né, de texto de uma das histórias, porque o Freud, na hora que ele estava analisando, ele fazia as anotações dele, os rabiscos, né, e depois transformava isso em texto. E as histórias clínicas, elas são verdadeiros romans clés, né? E porque ele não podia dizer os nomes das pessoas, mas ele normalmente jogava fora aqueles esboços. Mas teve uma das histórias do Homem dos Ratos que foram preservados, esses esboços, e aí pela primeira vez também foram publicados aqui nesse mesmo compêndio aí. E aí do lado tem uma ideia de como está ficando a coleção, né? Já com atualmente 14 volumes. E atualmente o meu trabalho se vocês virem aí do lado direito, aparece a edição de 1905 do Freud, Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten. Então, o xiste e sua relação com o inconsciente. Aqui do lado esquerdo é apenas uma capa mais moderna, né, onde também aparece um ensaio sobre o humor, né, que deverá vir junto nessa minha tradução. Até então, né, isso aqui, por exemplo, a Ruth Bogunovsky, ela comenta isso muito bem no artigo que foi publicado na Pandemonium. Havia já há 3 traduções, a primeira de 1950,
aqui do Dr. C. Magalhães de Freitas, né? Depois veio em 77 a da Imago, mas nós já podemos adiantar que, embora essa seja talvez bem mais conhecida por causa da coleção em si, mas a gente lembrar do grande problema que é o apego à tradução do casal Strachey, né? Casal britânico, que tudo bem, trabalhou inclusive em contato com Freud, mas as traduções filtradas pelo inglês, né, causam grandes problemas e mais um motivo para que se pense nas retraduções. E aí depois veio a tradução mais recente, 2017, Fernando Costa Matos e Paulo César de Souza. No contrato que eu assinei, isso aqui tem a ver um pouco também com o nosso tema aqui da mesa, está explícito o seguinte: o tradutor afirma não utilizar ferramentas de inteligência artificial generativa para a produção da tradução hora contratada, estando ciente de que o seu uso acarretará na rescisão imediata do contrato pela editora. E aí veio a minha grande preocupação, né? Eu queria entender melhor, já que eu não sou da área, o termo der Witz, porque nós que estudamos, ensinamos, falamos alemão, sabemos que o uso de Witz no dia a dia está muito restrito, principalmente a noção de piada. E aí eu pensei, eu tenho que me embrenhar mais nessa seara para entender os outros possíveis significados e entender também o que é que corresponde em português àqueles significados. Aí eu pensei também que um grande problema na tradução são as piadas ou os xistes judaicos, né? Li algumas coisas aqui dessa autora, né? Salsa Landmann, sobre piadas judaicas, e aí isso já assusta um pouco, porque algumas das piadas, na verdade, elas têm origem em Yiddish, né? Não mesmo em alemão, né? E aí vi também questões como essa piada que tem aqui essas duas senhoras, onde há uma brincadeira com a palavra dictator, ditador, sendo que em dictator a gente tem a palavra dick, que é gordo em alemão, e é feito lá um jogo de palavra com dünn, que é magro, que é o contrário. E são aquelas coisas que a gente só pode, às vezes, num idioma, no máximo, entre 2, 3 muito próximos. E aqui fala, por exemplo, de piadas de louras, né, essas coisas que existem, às vezes, e que a gente acha que tudo termina ali na noção de piada. Mas quando eu fui ver o significado mais de perto, vi que, além dessa questão, isso aqui eu tirei, por exemplo, de um dicionário bastante conhecido, do Duden, e além de falar, né, que se trata dessa piada, que tem normalmente, né, aquela historinha bem curtinha, que tem ali um efeito surpreendente, né, tem alguma virada de coisa interessante lá no final e que provoca riso, né? Mas, além disso, também tem aquela questão da capacidade de a pessoa ser bastante espirituosa, inventiva, e, de repente, né, solta assim, um trocadilho, faz um jogo de palavras, usa algo que tenha duplo sentido. E, na verdade, são todas essas questões que estão sob o guarda-chuva do Witz. Aí eu pensei também em, ao invés de me concentrar nas traduções brasileiras, que eu tenho evitado, eu fui olhar traduções em outras línguas. Olhem bem aqui a italiana, il motto di spirito e la sua relazione con l'inconscio. Lá no francês, le mot d'esprit et sa relation à l'inconscient. Il chiste e sua relação com o inconsciente. A gente vê aqui como é interessante, mot d'esprit, motto de espírito, quando a gente tem Barceleta, por exemplo, para piada apenas, né? O blague, em francês, apenas para piada, e eles tentaram aqui um termo mais guarda-chuva. Chiste dispensa comentários, porque a gente vai conversar sobre isso aqui mais para frente. Em inglês, a gente encontra, por exemplo, esses dois tipos. Um deles diz wit and its relation to the unconscious, mas ao longo do texto
há momentos em que o tradutor, e é uma tradução de 1916, recorre ao termo joke, né? Já esse outro preferiu colocar joke já no título, né? The joke and its relation to the unconscious. E aí eu vou pegar aqui um exemplo muito rápido, né? Aqui tem um trecho do texto do Freud, quando ele diz: "Es sei eine der Badewitze, welche die Badeschau der Juden in Galizien behandeln." E aí, em português, essa Badewitze, né, que para uma pessoa que não conheça muito bem a temática e a terminologia, vai pensar assim: uma piada de banho, uma piada de banheiro, né? Uma piada de casa de banho, se foi em Portugal, não sei. E aí, na tradução da Imago, aquela de 77, ficou assim: é um dos xistes de banho que trata da aversão dos judeus, taranã, taranã. Lá no espanhol ficou-se esse nuevo chiste, né? Lá em francês, c'est une des histoires de baignade. A gente está vendo que mot d'esprit nem sempre vai aparecer. Aí, lá no inglês, it is a bath joke. Lá no outro, let us choose one of the bath jokes. Aí, ambos, mesmo aquele que escolheu wit, foi aqui para joke. E lá no italiano, prendiamo una delle storie di bagni. Ele não foi para Barceleta, nem foi para Moto de Espírito, mas sim ficou lá no Storie di Bagni. E aí, em português, a gente encontra alguns sentidos para a palavra xiste, porque essa palavra me ocupava muito a mente, porque sempre que eu pergunto a alguém, ou que eu faça uma busca, sempre que eu faço uma busca na internet, normalmente eu caio em cima de contextos psicanalíticos. Mas quem estudou literatura sabe que existe o termo xiste mais antigo, existe o adjetivo xistoso, né? E aí, nos dicionários vão aparecer coisas do tipo dito espirituoso, de humor fino e adequado, gracejo, facécia, pilhéria, qualidade do que é engraçado e etc. Então, o que eu fiz? Eu digo, eu vou dar uma busca, fazer uma busca na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional para ver em jornais do século XIX se aparece a palavra xiste. E encontrei vários usos. E cheguei à conclusão de que esse uso ele era muito amplo, englobando também questões como não apenas piada, gracejo, graça, mas também trocadilhos, e lembra um pouco, ou bastante, a questão do Witz, né? Aqui um exemplo de 1840, aquilo que os franceses dão o nome de Canambur, nós chamamos trocadilho. Aí lá no final diz, aqueles que se vai ler é um dos mais curiosos, porém é preciso saber bem francês para lhe achar o xiste. Aqui num outro jornal, que foi até um jornal aqui do Ceará, de 1882, a pessoa colocou ali como uma busca de xiste, de coisa engraçada, o fato de ter encontrado essa palavra gigante em alemão. Olha bem aqui, quem sabe alemão, como é que está escrita a palavra, como uma palavra só, Konstantinopolitanische Dudelsackpfeifer Zellene Abecksvater. E no jornal, para eles, o xiste era exatamente o tamanho da palavra. Para nós que sabemos alemão, o xiste hoje vai ver que está cheio de erros. A palavra está totalmente, né, errada. E aí eu continuei na busca de significados, xiste na psicanálise, e fomos, então, entendendo bem, cada vez mais, que os xistes englobam piadas, brincadeiras de duplo sentido, trocadilhos, e isso é como se fosse um desabafo, pois as piadas nos permitem falar algo que sem elas não poderíamos ou não conseguiríamos falar, né? Aí, nessa minha luta de busca, eu achei na internet esse livro, Freud, o Xiste Inconsciente, de 1941. Isso significa que é um texto 9 anos antes da dita primeira tradução do Magalhães. Fiquei curiosíssimo, mandei pedir. Quando o livro chegou, eu tomei um susto e vi que, porque na capa não tinha nada, mas quando eu abri, vi que o autor era Dr. J. Gomes Nerea.
Aí fui ver que era de língua espanhola, tinha sido publicado na Argentina, o original, aquele brasileiro em 41, o original em espanhol em 38, mandei pedir, e depois acabei aumentando a pesquisa e descobrindo que esse Gomes Nerea, na verdade, era Alberto Hidalgo, um poeta e romancista da vanguarda peruana, amigo, inclusive, do Borges, e radicado na Argentina, mas que publicou uma série chamada Freud ao Alcance de Todos, isso em 38, e essa coleção de 10 volumes foi logo imediatamente traduzida aqui no Brasil, pelo menos imediatamente, 3 anos depois, né? Eu tirei aqui um excerto aqui do original de Freud, onde faz o seguinte comentário, né? O seguinte xiste. Itzig ist zur Artillerie assentiert worden. Ist offenbar ein intelligenter Bursche, aber ungefügig und ohne Interesse für den Dienst. Einer seiner Vorgesetzten, der ihm voll gesinnt ist, nimmt ihn beiseite und sagt ihm, Itzig, du taugst nicht zu uns, ich will dir einen Rat geben, kauf dir eine Kanone und mach dich selbstständig. E aí, lá na tradução, né, da Imago, nós temos que o Itzig foi declarado apto para prestar serviço na artilharia, e ele era nitidamente um rapaz inteligente, embora intratável e desinteressado no serviço. Um dos oficiais superiores, que ele votava alguma simpatia, tomou-o de parte e disse-lhe, Itzig, você não nos serve para nada. Vou lhe dar um conselho, compre um canhão e faça sua independência. Bom, aqui nós temos um problema para brasileiros que não vão reconhecer que dentro do nome Itzig a gente tem Isaac, né? Que para nós vai entregar mais a origem judaica do que Itzig, né? Na tradução do Gomes Nerea, ele chamou o judeu de Salomão. Ele faz, na verdade, uma adaptação dentro daquele manual dele, né? E ainda se permite comentários do tipo, ele discorda nesse ponto de Freud por não considerar isso um xiste, pois não tem força hilariante na América. Além disso, qualquer um entre nós ficaria perplexo ao ouvir esse xiste. Na tradução brasileira de Oliveira e Silva, de 41, ele faz a mesma coisa, chama o judeu de Salomão e faz o comentário, esse conselho não tem lógica, em primeiro lugar, porque não há canhões à venda para que qualquer um possa adquiri-los. E, além disso, um único indivíduo não poderia constituir uma força suficiente para fazer-se independente, o que é o mesmo em termos comerciais, quer dizer, estabelecer-se por sua conta. Então, eu acabei chegando a algumas conclusões, né, porque isso tudo era uma operação pré-translatória, né, no sentido da Christiane Nord, né, se a gente quiser falar de teoria. Antes da chegada da obra de Freud no Brasil, a palavra X tinha amplo uso como termo geral, ou seja, não psicanalítico. Isso eu achei em vários jornais e a gente, com certeza, acha em literatura. Posso afirmar, com base nas minhas pesquisas, que o Dr. Magalhães, com sua tradução de 1950, seguramente não foi o primeiro a lançar o termo xiste ou xiste, né, como opção para traduzir Witz. Afinal de contas, Gomes Nerea exportou para o Brasil sua coleção Freud al alcance de todos, aqui chamado de Freud ao alcance de todos, né? Entendo que não há alternativa plausível para substituir xiste na minha tradução. Talvez, salvo em alguns casos específicos, pois esse termo já está fortemente arraigado nos escritos e discursos psicanalíticos, né? A gente sabe que eu vou ter de lutar com muitos problemas de jogos de palavras, e há jogos que brincam com coisas como a gente brinca aqui em português. Você faria papel de trouxa? A Beth faria. Ninguém queria pagar a conta, a Cássia quis. Eu pinto paredes, o Jânio quadros, né? Esse besterol todo, mas isso faz parte da vida, né, da cabeça humana. Aqui eu tenho umas referências, né, e fica à disposição para qualquer indagação depois. Acho que cumpri o tempo, né, Bal? Muito bem, você passou também 2 minutinhos só, mas está ótimo. Estamos super bem no tempo. Muito obrigado por essa apresentação tão interessante. Vamos ter tempo de conversar depois sobre ela mais adiante, né? Mas eu peço, então, que a minha colega Ruth Borunovski, da UFPR, comece sua apresentação sobre a língua da tradução automática, agência tradutória e mediação na era da IA. Ruth, você.
Obrigada, Ebal. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, super bem. Minha câmera está com problema, está escura, eu queria me desculpar e queria agradecer também, né, o convite. Muito bom os reencontros virtuais e conhecer algumas pessoas que eu não conhecia ainda. Eu não preparei uma apresentação... Sem problema. Mas o Tito poderia tirar a sua apresentação, Tito, só para a gente poder se ver maior aqui? Não sou eu, tem que ser... que a Nelise está fazendo isso. Nelise, tira, por favor, a apresentação. Achei que era você que estava passando. Mas tudo bem, pode continuar, Ruth. Só daqui a pouco, um momento, a gente vai tirar a apresentação. Tá. Então, eu não vou apresentar slide, eu preparei uma pequena fala, e eu acho que vai dialogar muito bem com as duas apresentações da Maria Alice e do Tito, que mostraram como a tradução é um complexo, um processo bastante complexo, né? E também a importância de projetos colaborativos, e, aliás, algo que eu faço bastante aqui na UFPE, no trabalho com os alunos, e eu vou fazer uma coisa mais ampla, talvez, e trouxe algumas reflexões, nenhuma proposta, nenhuma resposta, mas reflexões sobre a tradução nesse contexto novo que a gente está agora de inteligência artificial. Então, na verdade, talvez a grande pergunta central que eu me fiz, né, sem ter a resposta clara, obviamente, acho que ninguém tem, seria o que resta ao tradutor nesse momento que a gente está, quando a máquina já consegue escrever poemas, imitar estilos literários ou traduzir Homero. E eu me inspirei numa fala de uma professora da Universidade de Yale, Fátima Naqvi, e ela fez uma fala agora em março de 2026 em Viena sobre a inteligência artificial, relacionando essa temática com uma obra do Thomas Bernhardt, que escreveu uma coletânea de pequenos contos que se chama Imitador de Vozes, e ela usa essa imagem do imitador de vozes como alegoria da inteligência artificial, como também no conto do Bernard, né, que trata em 3 ou 4 frases de uma pessoa que imita qualquer voz, mas que não consegue, né, o xiste, vamos dizer assim, no final do conto, é que ele não consegue imitar a própria voz. E ela usa isso um pouco como alegoria da inteligência artificial, e ela com um grupo de alunos fizeram experimentos, pegaram esse continho bem curtinho e fizeram análise literária, análise gramatical, close reading, tudo que pode, deixando a inteligência artificial fazer isso. E resultado, né, conclusão desse projeto foi que a inteligência artificial não apenas forneceu uma análise literária e gramatical bastante aprofundada, bastante ampla, complexa, mas também informações sobre as fontes, um panorama sobre o cenário internacional atual. Nossa, minha câmera, desculpe, agora o sol está batendo aqui, agora estou iluminada aqui. Sobre o cenário atual internacional de pesquisa, então, sempre informando também sobre as fontes, e um resumo das lacunas ainda existentes na pesquisa sobre a literatura do Thomas Bernhard. Para quem não é do alemão, talvez não saiba, acho que é um dos autores mais pesquisados de língua alemã do século XX. Então, a conclusão, ou a pesquisadora, né, ficou bastante impressionada que a inteligência artificial ofereceu em poucos momentos, né, em questão de segundos, algo que, alguns anos atrás, foi resultado de anos de pesquisa de alunos de graduação, ou seja, tudo que um aluno, durante todo o processo de graduação, conseguiu estudar ou descobrir, já vem pronto em poucos segundos pela inteligência artificial. E, no final, eles pediram ainda para a IA escrever alguns contos no estilo do Bernhard, ou seja, acrescentar, a coletânea tem 104 contos, e pediram para escrever mais alguns, também veio em questão de segundos, alguns melhores, alguns piores, como, aliás, os próprios contos do Thomas Bernhard, né, também tem qualidade oscilante, e ela trouxe isso também sem saber muito bem o que fazer, como lidar agora com essa situação. Então, talvez o resultado dessa fala dela, a conclusão, foi que o mais perturbador, né, da presença da inteligência artificial não seja que ela escreve mal. A gente nunca se surpreende quando escreve mal, mas talvez seja bastante perturbador que, às vezes, a gente percebe que ela escreve muito bem, né, e ela faz um trabalho muito bem feito. E é um pouco a impressão que eu tenho também na área de tradução, ou seja,
a impressão é semelhante. E os resultados, muitas vezes, que a gente usa em sala de aula, no próprio trabalho, surpreende não apenas na tradução de textos padronizados, como abstracts e artigos acadêmicos, mas também em expressões linguísticas, trocadilhos, né? A gente fez bastante experimento em sala de aula exatamente, de trocadilhos, de expressões idiomáticas, e às vezes uma turma de 20 alunos pensa e procura soluções. Isso é muito importante, o que a Maria Alice falou, do processo, né, de aprender, de aprendizagem, de tradução, mas se você coloca a mesma tarefa na inteligência artificial, às vezes vem 15 soluções, das quais 10 são razoavelmente interessantes. Então, uma pergunta que aparece, eu acho que não só na minha prática, mas também nas discussões em jornais ou em discussões públicas, será que a inteligência artificial ameaça a profissão dos tradutores, né? Como que fica a questão? E um outro argumento que se escuta bastante, que tudo bem, a IA vai dar conta da tradução técnica, mas na área da literatura não vai dar conta do recado. Aí eu li um artigo agora, mês passado, na Folha, em que se relata que a tradutora autêntica contemporânea quis traduzir um livro, do turco para o Brasil. O livro se chama As Noites Frias da Infância, da escritora turca Tessia Özlü. E como eu estou citando aqui do artigo, a editora diz que não tinha relação de confiança com nenhum tradutor de turco, e fizeram o seguinte, eles convidaram, né, a Adriana Lisboa para fazer a tradução, e ela não fala turco, mas a editora deu para a Adriana Lisboa a tradução desse livro para o inglês, de uma renomada tradutora para o inglês, e a Adriana Lisboa pegou a tradução, mas desconfiou um pouco, né, dessa tradução indireta que ela ia fazer, procurou também a versão espanhola, e comparou a tradução inglesa com a espanhola, viu que tinha diferenças, e aí ela recorreu à IA, pedindo à IA para explicar essas diferenças nas traduções inglesas e espanhola, e ainda convidou um amigo, um diplomata, que fala turco, para ajudar ela nessa tradução, né? Então, o que ela fez foi uma tradução colaborativa, com outras traduções, mas também com a IA e com o falante de turco, que não é tradutor, né? E eu cito ainda desse artigo da Folha, na Europa, empresas de tecnologia estão sendo empregadas por editoras para realizar traduções automáticas de romances. E uma pesquisa realizada no Reino Unido apontou, em janeiro do ano passado, que mais de 1/3 dos tradutores havia pedido trabalho para a IA generativa. O artigo conclui, né, no artigo se conclui que no Brasil o mercado ainda é conservador, mas traduções com IA sem autoria humana já figuram em obras de editoras comerciais como a Manole. Então, resumindo aqui, finaliza aqui o resumo desse artigo. Podemos, né, entender que, então, a tradução literária, que antes era descartada em pesquisas sobre tradutores automáticas, hoje em dia isso já não é mais o caso, e se revela como uma ferramenta realmente eficaz no processo de tradução, justamente acesso a um corpus gigantesco, muito rápido, uma agilidade que o humano não vai conseguir se igualar. Voltando à minha pergunta, onde fica o tradutor? O que acontece com o tradutor? Em discussões ou em debates sobre o tema, os argumentos muitas vezes são atrelados a termos como perda, ameaça, substituição, né? O ser humano como vai ser substituído, vai perder o emprego e tal. Eu acho que esse argumento não me convence muito, né? Isso não vai impedir os avanços tecnológicos, e, aliás, isso já aconteceu com outras profissões, né? A gente, com a invenção da imprensa, do trem, do cinema, do telefone, algumas profissões se perderam, mas também outras surgiram. Então, meu lema, nesse sentido, eu me inspiro um pouco no Jorge Drexler, esse cantor do Uruguai, que diz, não há outra norma, nada se perde, tudo se transforma. Então, pensando agora não numa perda, mas talvez numa transformação da profissão do tradutor, da tradutora,
E eu li recentemente um livro muito interessante, traduzido pela minha colega Anícia Siqueira, que se chama A Impostora, Cadernos de Tradução de uma Escritora. É de uma escritora espanhola, eu acho, Núria Barros, e ela escreve sobre a relação dela como escritora, mas que também às vezes faz traduções, enfim. E ela cita em determinado momento o Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, que diz o seguinte, né? A raposa diz para o príncipe, no Pequeno Príncipe, a linguagem é fonte de mal-entendidos. Ou seja, a linguagem, sabemos, né, não é nenhuma novidade, que não é uma ferramenta para o transporte de informações, nunca foi. A linguagem produz sentido e produz mal-entendidos, produz poder, mas também contesta e subverte poder. Ela é ambígua e toda tradução, e o Tito acabou de mostrar isso também, né, nas diferentes traduções, a gente poderia usar qualquer outro exemplo, qualquer texto permite várias traduções, interpretações contraditórias. Isso vale para qualquer texto. Eu acho que isso vale para uma conversa familiar, até tratados filosóficos, ou a obra do Monteiro Lobato. Né? A gente está vendo que é sempre uma negociação, conversa e tradução é sempre uma conversação, uma negociação de sentidos. E sabemos também que toda tradução é ideológica. A gente vê isso ultimamente de modo mais explícito com traduções feministas, com traduções queer, traduções pós-coloniais, né? Ou seja, os tradutores se colocando explicitamente numa posição ideológica, mas a gente não pode esquecer que qualquer tradução, se existem traduções feministas, queer, pós-coloniais, antirracistas, existem também traduções machistas, racistas, colonialistas, e seja, olhando de perto, qualquer tradução tem essa relação com algum contexto discursivo. Um exemplo que eu lembrei a tradução da Emily Wilson, né, da Odisseia, que foi a primeira tradução da Odisseia feita por uma mulher, e que se propôs, então, evitar termos carregados de preconceito de gênero presente em traduções anteriores, e ela também traduzia as personagens femininas de maneira menos moralizante. Então, ela fez toda uma releitura, e com essa releitura, uma retradução da Odisseia, né, um dos textos mais canônicos do Ocidente. Então, se a gente tivesse pedido para a IA traduzir a Odisseia, provavelmente teria feito uma tradução muito fluente, muito acessível, talvez bastante legível, mas a IA não teria feito a pergunta por que, durante séculos, certas personagens femininas foram traduzidas dessa maneira. Ou seja, a IA, ela produz padrões, né? Ela emite estilos, ela dá muito conta, né, de textos que têm uma alta probabilidade linguística, mas ela não faz perguntas que importam e que influenciam e que determinam também a tradução. Deixa eu só ver. Estou aqui agora me perdendo nas folhas aqui. Então, se a gente pensar em palavras-chave para tradução, como interpretação, relação texto-contexto, ambiguidade, questões culturais, intenções autorais da própria tradução também, efeitos estéticos, aí a gente vê que tem uma grande parte da tradução que a inteligência artificial provavelmente não vai dar conta, e, sobretudo, pensando que a IA não assume responsabilidades do texto, né? Ou seja, ela não responde politicamente, nem esteticamente, nem eticamente, nem historicamente, mas deixando as traduções na mão da IA, a gente vai perder o controle das consequências das traduções que vão entrar no mercado. Então, a tradução, olhando para a história da tradução, e eu acho que os estudos da tradução nas últimas décadas têm mostrado isso muito claramente, né? A tradução é uma das ferramentas mais poderosas na história humana de perpetuar, mas também apagar.
vozes, discursos, interpretações, textos, e com amplas consequências políticas. Então, levando em consideração essas qualidades da tradução, feita por IA, talvez seja interessante entender a profissão do tradutor, da tradutora hoje, não apenas como um produtor de texto, ou como a gente tem ouvido falar muito, um revisor de textos produzidos pela IA, né? A gente ouve muito isso. Então, o tradutor vai virar um revisor, uma revisora de uma tradução feita pelo IA. Pode ser, eu acho que isso é um cenário possível, mas também eu acho que é muito importante entender tradutores e tradutoras como agentes políticos e sociais de muita importância. Porque com a ajuda da IA, hoje em dia, a gente pode traduzir quantidades praticamente infinitas de traduções, de textos de traduções, né? Em pouquíssimo tempo, ou seja, qualquer texto é traduzido em uma questão de segundos, de minutos. Assim como acontece, aliás, eu lembrei das fotos, né? Existem tantas fotos hoje em dia no celular de cada um, na humanidade, que a humanidade não seria capaz, eu não sei, viu alguma conta, não é capaz de ver todas essas fotos que a gente tirou. Existe mais fotos do que o ser humano é capaz de ver as fotos. E uma tradução, do ponto de vista bem prático, qualquer texto hoje em dia, a gente joga na IA e vai sair uma tradução, né? Então, me parece que uma questão que a gente precisa se fazer não mais apenas perguntar, é possível traduzir com IA, as traduções são boas, mas a IA faz traduções, e o ser humano também faz traduções ruins e boas, né? Eu acho que a gente também não pode pressupor que uma tradução feita por um ser humano é sempre automaticamente melhor do que feito pela IA. Mas talvez questões centrais, hoje em dia, seriam quais textos serão traduzidos e retraduzidos, né? Como o Tito mostrou agora. Por que retraduzir certos textos? Quais vozes a gente pretende contribuir para que circulem? Quem vai ler esses textos? Porque a gente pode traduzir muito, mas quem vai ler? Quais textos vão ser lidos? E como esses textos são lidos? Quais traduções serão lidas? E quais interpretações ganharão legitimidade? E talvez, então, a minha reflexão, minha proposta aqui seria pensar, então, a agência do tradutor não mais focado apenas em questões linguísticas do texto, mas nessas questões que vão muito além do texto, mas começam com a escolha do texto e vão até a divulgação, a produção de paratextos, e por aí vai. Tem uma teórica que eu gosto muito, a Maria Timotsky, e ela escreveu em 2007, ou seja, bem antes da inteligência artificial, um livro que se chama Enlarging Translation, Empowering Translators. E ela disse na introdução o seguinte, que os estudos da tradução pertencem tanto às ciências sociais quanto às humanidades, ou seja, as letras também, né? Mas a maioria dos discentes vem das humanas e são pouco preparados para entender o campo cultural e ideológico da tradução. E me parece que a IA, agora, assumindo traduções mecânicas, entre aspas, linguisticamente coerentes, vai talvez tornar mais valiosa essa dimensão do trabalho tradutório em termos interpretativos, políticos, ideológicos. Então, resumindo, se o tradutor foi visto muito tempo como um reprodutor de um texto, nas últimas décadas, e com todas as discussões na área dos estudos da tradução, já é ponto pacífico que o tradutor é autor de um texto, né? A gente não reproduz, a gente produz sentidos, significados, e talvez deveríamos entender hoje tradução, então, como alguém que age e atua além do texto, como eu falei, pensando na escolha do texto, a ser traduzido, a ser retraduzido, mas também em questões como curadoria, mediação cultural, né? Aliás, é um campo de pesquisa que está crescendo bastante. Eu passei agora um ano em Viena e vi que, nos países de língua alemã, um campo de pesquisa bastante em crescimento, Literaturvermittlung, Kulturvermittlung, mediação cultural e literária, né? A produção de paratextos,
análise pré-tradutória, né, que o Tito falou, essa análise de que tipo de tradução, formular um projeto de tradução, né? A gerência, um termo que a Maria Alice usa, gerência de projetos de tradução, né? Ou feiras literárias, conversas com o público, ou seja, tudo que tem a ver também com a oralidade, né? Com essa mediação mesmo entre texto e público. Já que tudo pode ser traduzido muito rápido, a gente vai ganhar, acho que mais importância é essa seleção e escolha, né, de quais textos de fato vão ter um impacto. Então, me parece, eu acho que eu já cheguei no limite do meu tempo, que com a presença cada vez maior da IA, tradutores talvez tenham, para não pensar só em perda, mas também em ganho, talvez agora mais tempo para pensar nessas questões, né? Se uma parte da nossa tradução vai ser assumida pela IA, eu acho que não tem como negar isso, essa metalinguagem sobre tradução, ou seja, vai continuar sendo a responsabilidade humana decidir quais vozes queremos escutar e como queremos escutá-las, né? Então, talvez pensar não só como perda, mas como a IA também como ganha e liberação, como acontece com outras artes também, né, outros campos de profissão. Se tem uma mudança tecnológica, tudo se transforma, mas ganha novos potenciais, talvez, né? Então, foi um pouco nesse sentido, reflexões que eu estou fazendo ultimamente, queria compartilhar com vocês. Obrigada. Muito obrigado, Ruth. Foi realmente uma ótima conclusão aqui. Acho que a gente vai ter que conseguir debater bastante. É um tema que está mexendo bastante com a gente também, né? Eu e o Tito, vocês devem ter visto, oferecemos lá um simpósio lá na Auralic, também para discutir essas questões, né? Que vão muito além da simples tradução, né? Que a máquina faz, mas sim outras discussões que tem tudo, e que você levantou várias questões que a gente tem que começar realmente a discutir no âmbito não só acadêmico, mas também no mercado, né? O mercado de tradução, como é que ele vai reagir a isso. Eu gostaria de pedir às pessoas que tivessem perguntas ou comentários que podem fazê-lo pelo chat, né, que eu faço as perguntas, ou a Annelise, porque eu estou aqui em casa, então eu estou com um pequeno problema. Pode ser que eu tenha que me ausentar 5 minutinhos e voltar, porque estando em casa esse problema, né? Toca a campainha, a gente tem que atender. Mas então, eu gostaria realmente só de abrir talvez uma discussão, porque a gente tem sempre essa coisa da mesa redonda que depois acaba, a gente não conversa, né? Mas agora a gente tem tempo, a gente tem um tempinho, disseram que a gente pode se estender, se vocês puderem, né? Porque terminaríamos 10h30, mas como começando atrasados, podemos estender mais uns 15 minutinhos pelo menos, né? E eu acho que dá para ligar bastante o que foi dito, né? Porque, Maria Alice, a gente trabalha com a formação de tradutores, de professores, né? E lá na UF a gente está querendo implantar, por exemplo, agora um bacharelado em tradução, quer dizer, uma coisa em estudos de tradução, não em tradução, que eu sempre falo, gente, tradução, o tradutor não é uma profissão reconhecida tirando tradutor juramentado, como eu e Tito somos, por exemplo, alemão, né? E outros, né? Mas realmente nós estamos tentando, a UF já está tentando há mais de 10 anos fazer esse bacharelado em tradução, agora parece que finalmente vai sair, e engraçado, estranhamente, para o latim e grego, né? Latim e alemão. São as duas únicas línguas que conseguiram tiveram interesse, né? E são muitas discussões que eu levei, inclusive nas discussões do NDE do bacharelado, porque, assim, como fazer um curso desses que já não é velho, né? Que, na verdade, como ele foi pensado 10 anos atrás, ele já é totalmente velho, então a gente teve que discutir muita coisa, e houve muita resistência de colegas da literatura que queriam colocar mais literatura. Eu vou ter que fazer 5 minutinhos. Ele, você consegue tomar aí a discussão um pouquinho? Cadê a Annelise? Cadê a Annelise? Annelise, você consegue 5 minutinhos? Quer bater aqui minha porta? Consigo, sim. Queridos colegas, Maria Alice, Antônio, Ruth Pogonoski, Tito, Lívia, de fato. Só para pegar o gancho aqui do que a Bel acaba de dizer, de fato, a gente vai iniciar em 2027.2 o nosso bacharelado em estudos da tradução, tendo de ter reformulado aí algumas propostas que já existiam para esse curso. Então, por exemplo, uma das dimensões é justamente tratar da questão da pós-edição, né? Que Ruth mencionava, a questão da revisão, essa perspectiva da revisão e da pós-edição. E também a questão da IA, né? Que nos atravessa a todos. E fiquei pensando, Maria Alice,
quando você fala dos comentários, né? E do valor processual, né, que os comentários têm, como é que a gente faria, por exemplo, ou como é que a gente faria o envolvimento, digamos assim, da IA nessa dimensão, né? A IA não na dimensão da tradução, mas a IA na dimensão é, digamos assim, da realimentação em torno das possibilidades de tradução, né? Porque, é claro, Ruth menciona a possibilidade da atividade tradutória pela IA, né? Então, foi isso que aconteceu lá em relação àquela obra vertida do turco, né, para o português. Mas essa seria, eu imagino, uma dimensão mais destrutiva da IA, no sentido de que ela vem, se oferece, né? A gente tem uma tradução feita por IA e o ser humano ali, numa determinada situação, né? Ele tendo que remediar, digamos assim, né? Algumas soluções incompatíveis, inadequadas, etc. Mas e a IA como co-criadora, co-construtora no sentido dos comentários? Você acha possível dentro da sua prática de estágio? Acha que isso é uma possibilidade? Olha, Annelise, duas coisas. A gente, aqui na UFPB, no curso de bacharelado em tradução, há uma disciplina revisão. Eu não conheço a disciplina, não fui responsável por ela, mas possivelmente a IA já está fazendo parte de uma etapa dessa disciplina. Segunda coisa é que entre as normas da CNPq e CAPES agora, é que se a IA pode fazer parte do processo de uma dissertação, da escrita de uma dissertação, desde que se registre nos documentos lá que são apresentados junto da tese, que fez uso disso. E que os alunos, que eu já vi em TCC, em dissertação? O aluno registrando que fez uso da IA durante a revisão. Então, eu acho que as melhores pessoas para responder como isso está sendo feito são os alunos, porque agora mesmo eu falei isso para minha aluna, que se ela fez uso de IA, ela tem que responder, ela tem que registrar, e ela me falou que fez uso da IA durante o processo de revisão. Então, ela conversou com a IA durante o processo de revisão. E já no TCC de 2 alunos, eu fui banca, e os 2 registraram que fizeram uso da IA durante o processo de revisão. Então, assim, isso é uma realidade, né? A Ruth tem alguma coisa para contribuir. Sim, a gente está discutindo isso aqui também, né, para o projeto de pós e tal. Então, só me ocorreram 2 coisas agora. Se qualquer aluno, então, assim, não é ilegal, e isso está, né, previsto, então, qualquer aluno pode fazer um texto, passar, no mínimo, fazer a revisão do texto com a IA. Eu acho que isso tem implicações para a tradução também, mas isso quer dizer que qualquer um vai produzir textos muito bem escritos, porque se a IA vai revisar tudo, e ela revisa muito bem, então, a gente receber 10 projetos, ou 10 abstracts, 10 resumos, antigamente a gente já via aí mais ou menos a competência de redação dos proponentes, né, ou dos autores. Hoje em dia a gente não pode mais confiar nisso, porque é só jogar na IA e os textos vão sair de qualidade. A gente sabe que a IA inventa a bibliografia, ela inventa histórias, tudo isso, mas também né, a gente pode só fazer a revisão, por exemplo. Então, me parece que uma consequência disso, e talvez a gente pode pensar isso, o que isso quer dizer sobre tradução, para a tradução, é que a questão oral na universidade vai ganhar muita importância, né? Eu já estou começando com provas orais, a gente vai aumentar o tempo de entrevista na pós, a gente vai, ou seja, todo o universo da oralidade vai ganhar muita importância.
Eu só queria Segunda coisa, eu só queria fazer mais um comentário, uma outra coisa, Chiqueli, porque eu trabalho muito com tradução de texto teatrais, né? E eu fiz uma pesquisa, ou seja, uma coisa que eu estava pensando ultimamente, que, os tradutores no campo de teatro agem muitas vezes ou assumem a função do dramaturgista, que nos países de língua alemã é muito importante, que é um cara assim, que é especialista do texto, ele vai fazer cortes, ele vai propor tirar metade de um texto teatral, né, cotar metade para levar para o palco, enfim, que interfere no texto e faz um tipo de adaptação, tradução para uma montagem de textos. E ele também media texto com o público, faz essa conversa com o público. E aí um colega trouxe um exemplo de uma peça, de uma montagem atual do Fausto, do Goethe, aquele Fausto canônico, uma montagem moderna, e no programa do teatro, né, sobre a peça, no programa que foi distribuído para o público, diz lá, encenador, nome fulano, dramaturgismo, ou seja, quem fez a adaptação do texto para o palco, do Fausto do Goethe para essa montagem, então estava lá, dramaturgismo, ChatGPT. Ou seja, a inteligência artificial, depois o trabalho foi humano, a montagem, atores. Agora, já está muito claro para mim, e não importa se eu gosto disso ou não, mas está muito claro para mim que a inteligência artificial está assumindo também funções que a gente achava, pelo menos, que não ia ser capaz de fazer. Ou seja, colocando o prompt certo lá, eles não sei que prompt que eles colocaram, mas saiu uma versão reduzida, cotada, feita pelo ChatGPT, e foi essa que eles usaram para a montagem. Então, acho que a gente se ilude um pouquinho, enfim, eu estou repensando minhas próprias ilusões, achando que a inteligência artificial não vai assumir tarefas que a gente achava muito criativas, muito... Bom, mas eu falei demais. Não, foi ótimo. Completar, já passo, Tito. Eu queria completar, porque a gente vai precisar, e aí eu acho que entra o humano, precisar estabelecer um limite muito claro entre o que é a revisão que a IA faz nesses textos dos alunos e que é um texto gerado pela IA. Porque a gente recebeu, no semestre passado, numa disciplina da pós, a minha colega Genilda recebeu, a gente dividiu lá os alunos, e ela recebeu um texto que ela colocou para a gente no nosso grupo, dizendo assim, gente, eu acho que esse texto não é dele. Eu pedi para um outro aluno meu ler, um ex-orientando, e ele disse, esse texto tem todo jeito de gerado pela IA. E deu lá as razões dele. E aí ficou aquilo, né? Mas como é que a gente vai dizer para ele que esse texto é gerado pela IA? Quais são os argumentos? Isso não é revisão, isso é IA. E aí a gente ficou, assim, numa saia justa imensa, porque como é que você diz para o cara, isso não foi você que escreveu? Não tem como dizer. Então, a gente, assim, ele é meu aluno esse semestre, e cada vez que eu olho para ele, eu me lembro do texto e digo, não foi você que escreveu aquilo mesmo. Foi, porque era um texto bem construído, bem organizado, e nitidamente não era dele, né? Não era dele. Então, a gente, os comentários, a gente apontava coisas que são, por exemplo, expressões, colocações que são muito repetidas quando é IA que gera o texto, né? Enfim, outras coisas, e dizendo para ele, olha, nós percebemos, mas assim, não dá mais para dizer isso. Então, aí a gente vai ter que estabelecer, vai ter que saber muito bem os limites entre uma coisa e outra. Já existe, uma coisa, como é que chama? Detectar plágio é uma coisa que já existe há muito tempo, né? Já se faz, mas assim, detectar IA, eu não sei se já tem realmente, se a própria ela reconhece que foi ela que escreveu isso, né? Eu não sei, existem alguns mecanismos também já para tentar detectar IA, mas é complicado, né? Eu acho que é mais fácil você detectar, né?
né? Mas acho que o Tito queria falar. Tito, você, né, Maria Alice passou na sua frente, mas por um bom motivo. Vai lá, Tito. Não, sem problema. Primeiramente, eu espero muito que a Ruth vá lá para o nosso simpósio, lá em Porto Alegre, porque ela com certeza tem muita coisa para contribuir. Em novembro, né? É, novembro. Que dia? Porque tem justamente um outro evento em São Paulo que eu estou organizando. Na mesma semana, será? Tudo Que acontece dia que semana, gente. Qual é a data mesmo, Tito? Eu não lembro, eu acho que pega 9, mais ou menos. Eu acho que coincide justamente. Eu vou rever, mas eu acho que coincide. Olha, seria uma contribuição muito boa, ainda mais se levasse também alguns dos teus alunos. Agora, uma coisa que eu queria dizer, eu tenho já aberto um caminho de diálogo com os alunos na disciplina de literatura. Né? Nós temos 4 disciplinas de literatura obrigatórias, de língua alemã, e eu já tenho passado o trabalho final de semestre justamente para que eles peguem, por exemplo, um texto, uma poesia barroca alemã, a Gryphius, por exemplo, aí eles recebem o texto e aquele texto vai ser primeiro passado por uma ferramenta de IA qualquer. Eles têm que guardar aquele, fazer uma impressão ou então uma foto daquele primeiro resultado e, em seguida, vão comparar e vão fazer aquele papel de revisor, mas um revisor humano que pense realmente, para ver o que foi feito com os troqueus, por exemplo, o que é que foi feito com a rima, o que foi feito com a métrica, com as assonâncias, etc. Né? Aí uma outra coisa, um texto como esse, com que eu estou trabalhando agora, que fica entre a ciência e a literatura, ele precisa de muitas notas. E essas notas, quem decide é a cabeça do ser humano, mas talvez haja um comando que possa dar a IA, dizendo a ela que produza notas, né? Mas esse é um dos pontos que ainda me encafifa um pouco a cabeça, certo? A questão da necessidade das notas, como decidir, porque há os problemas entre as culturas, os jogos de palavra, as nuances, né? Eu vou dar só um exemplo bem rápido naquela tradução do Pequeno Hans que eu fiz lá dos casos paradigmáticos do Freud. Ao contrário de Schist, eu propus lá a mudança de um termo, né, que era exatamente o tal do Vivimacha, do meninozinho, né, do garoto, que usava esse termo para falar do pipi dele, né, do órgão. Né? E os tradutores, em geral, traduziam como pipi. E eu não me conformava com aquilo e fui atrás, perguntei a várias pessoas austríacas e alemãs, de língua alemã, o que elas entendiam por Vivmacher. E normalmente me diziam que aquela palavra não era normalmente usada, era um termo que tinha sido, né, constava lá no texto do Freud, isso aqueles que conheciam. E aí eu fui mais atrás de mais coisas e vi que em alemão austríaco tem o verbo wechseln. E wechseln começa com vi. E a criança, às vezes, constrói palavras assim, vive, né? Como nós fazemos, pipi. Então, vive marra tem 4 sílabas, e eu propus xixizador. Depois encontrei até que tinha canção já brasileira para criança que usava uma palavra parecida. Mas eu quero dizer que com tudo isso eu coloquei lá uma nota, expliquei que isso supostamente veio de Western, né, e etc, etc. Né? Mas é uma contribuição humana. E é isso. Né? Mas, Ruth, lá em Porto Alegre, a gente com certeza teria muitos diálogos interessantes. Espero que apareçam pessoas interessadas. Né? É isso, gente. Tá bom. Eu só queria aproveitar para ler, então, aqui no chat, não sei se vocês viram, né? Tem a Renata, ressalta, por exemplo, Renata Pontes, né, nossa aqui da UERJ, e ressalta, é importante da fala da Ruth a questão do algoritmo que é racista e patriarcal. Isso conversa muito com o treinamento do tradutor e a conscientização dos alunos de tradução, né? A Joana lembra também, o professor Tito, no caso X de Freud, o senhor acredita que a tradução deve priorizar a preservação do mecanismo linguístico original ou o efeito interpretativo produzido no leitor? Por conta do caráter desse material, como lidar com essa questão? Se você consegue ler aí no chat, eu acho, né, Tito? Ver se você quer responder a pergunta, se tem algum comentário.
Eba, o que foi dito aí do racista? Eu não peguei isso de... Tá a Renata dizendo lá em cima que é lembrar alguma coisa que você pontuou, que é a questão que o algoritmo também é Ah, tá. racista e patriarcal, né? Eu não sei se o algoritmo, no meu entender, do pouco que eu entendo, o algoritmo, o IA, ela recorre ao corpus que está aí. Então, se o Exatamente. corpus está machista, está racista, vai É. reproduzir esses padrões. Se o corpus for outro, vai reproduzir. Então, ele reproduz padrões. E a gente, não nessa questão racista, mas em muitas questões, na maior parte do uso da linguagem que a gente faz, a gente reproduz padrões também no dia a dia. A gente normalmente reproduz Uhum. algum padrão, a gente não inova com cada fala que a gente tem. Mas eu acho que a Renata aqui, eu acho esse é o ponto central, a gente pensar na formação dos tradutores, eu não sei exatamente, né? Mas o que isso, esse novo universo e essa capacidade que a IA tem também, né, fazer um bacharelado agora sobre tradução, isso é fundamental. Como pensar, quem convidar, que disciplinas criar para formar tradutores que saibam se posicionar e trabalhar de modo produtivo nesse campo a partir de agora, né? Isso é a grande questão nossa, né, de formação de tradutores. Mas eu não acho que o algoritmo em si seja racista, de fato é o grande corpus que a gente tem lá acesso de textos produzido, que existe na internet, tem isso, e a gente, de alguma maneira, agora colabora na produção desse corpus, no questionamento desse corpus, e na formação dos tradutores, isso é fundamental, né? É. Val, respondendo aí às perguntas, rapidinho, pergunta da Joana. Joana, justamente esse que é o grande problema, né? Porque a gente tem que, na hora da tradução do livro, que contém os xixes, tentar ver a preservação do mecanismo linguístico, mas esse mecanismo linguístico é original em língua alemã e muitas vezes a gente vai ter que trabalhar com notas explicativas, exatamente entrando aí o caráter interpretativo, né? Quando dá certo para ter uma brincadeira parecida, né? Brincadeira entre aspas, aí tudo bem, mas muitas vezes não dá, porque há uma distância muito grande entre as duas línguas, as duas culturas. E aí, com relação à pergunta que a Suzana fez sobre a reflexão sobre o Witz dos primeiros românticos alemães, o próprio Freud, já lá no início da parte analítica, ele vai falar no Jean Paul, por exemplo. Eu talvez faça alguma nota, pelo menos para dar algum conteúdo a mais sobre o autor que é pouco conhecido no Brasil, né? E vão aparecer também vários exemplos, ou exemplos, mais na frente, xixes produzidos pelo Heiner, né? Mas é isso. Uhum. Tem muitos comentários aqui agora, apareceram vários, não sei se eu consigo falar todos, né? Mas tem uma pergunta só que a Renata também fala da questão que na época que ela fez graduação com a Maria Alice, né? Como foi aluna, a Maria Alice já levantava a questão das políticas e sociais da tradução, né? Que não tinha algoritmo ainda, mas já tinha essa discussão, né? E ela também disse que concorda com a Ruth, que a mascara a capacidade de avaliar a escrita do aluno. Isso é verdade, né? O foco na avaliação, produção oral acadêmica está começando a ser enfatizado no que tenho anotado em conversas com colegas. Discussões sobre produção oral, produção escrita na sala de aula, né? Uma coisa que tem sido comentada em vários lugares do mundo, né? Na verdade, nos Estados Unidos já tem universidades que fazem isso, né? Não sei se essa é a solução, né? E também a Júlia fala com relação a isso, que o texto realmente tem marcadores de IA bastante claros, né? Mas realmente não sei se você consegue. O problema é que você não pode dizer 100%, né? Eu, durante a pandemia, por exemplo, já nos primórdios, né, 2020, que na pandemia as pessoas mandavam textos em alemão, assim, no segundo período, textos maravilhosos que eu tinha em alemão sem terminar sem erro nenhum. As pessoas também acham que a gente é idiota, né? A pessoa que não sabe nem dizer uma frase direito em alemão me manda um texto maravilhoso. E o mais interessante é isso, né? Uma coisa muito moderna. As pessoas acham que a gente é idiota, primeiro, né? De você achar que ela, naquele período, tinha condição de escrever aquele texto maravilhoso em alemão, já, né? Só repetir, mas a gente também pode falar para o IA, faça um texto no nível A1.
Poderia, né? Ou seja, né, Mas não com é... erros, né? Com Pois erros. é, exatamente. Mas não faziam isso, eles botavam lá e traduziam o texto simplesmente e ficava isso, né? Mas, o que mais? Aqui a Nelise falou da questão dos prompts, você pode falar um pouco sobre isso? Que a Suzana te perguntou, né? Porque você falou, não precisa nem fazer um prompt tão elaborado, talvez você possa elaborar um pouquinho mais a sua resposta para a Suzana com relação à engenharia de prompt. Pois é, gente, eu queria até deixar uma indicação aqui de um colega da Unirio, que é o Mariano Pimentel, que tem tratado muito dessas questões em torno da IA generativa e da educação, e ele elucida nas falas dele como as Big Techs estão promovendo, de fato, uma maior usabilidade das IAs, né? Porque a IA, ela é agora onipresente, né? Todos, em larga medida, de todas as gerações estão usando a IA. Então, acreditava-se até pouco tempo que uma das capacidades nossas deveria ser de desenvolver, de fato, uma habilidade específica na construção de prompts, etc. e tal, a engenharia de prompts. E há desenvolvimentos de ampliação, de melhora da usabilidade dessas diferentes ferramentas de IA, né, que vão, de fato, estão indo, na verdade, né, na mesma direção do nosso uso dos mecanismos de busca, né? Os mecanismos de busca que para a gente são uma segunda natureza, né? A gente faz uso, e não indica, claro, em lugar nenhum hoje, né, que a gente faz o uso do Google, etc. e tal. As ferramentas de busca, lá nós colocamos, às vezes, frases partidas, coisas quaisquer, né? E as ferramentas nos dão ali algum tipo de referência, alguma coisa, né? E a evolução das IAs, né, a popularização das IAs, né, para além dos seus usuários mais evidentes, né, que seriam os cientistas de dados, etc. e tal, essa popularização da IA também se dá à medida em que essas Big Techs, né, donas dessas IAs, também buscam facilitar o acesso do usuário, né? Isso promove o uso da ferramenta, né? Então, quanto melhor a ferramenta entende as nossas incapacidades, né, na busca por alguma solução, tanto mais nós a usaremos, né? Então, o que é um usuário competente de IA hoje? Não é necessariamente um engenheiro de prompt mais, né? O prompt é importante, mas já há uma perspectiva de tornar a IA utilizável, cada vez mais utilizável pelo cidadão, pela cidadã comum, né? Por isso que a gente achava há 2 anos que a profissão do futuro seria a engenharia de prompt, e aparentemente agora, 1 ano depois, 2 anos depois dos primeiros desenvolvimentos do ChatGPT, talvez esse não seja a grande profissão, né, do futuro. Não sabemos qual será, de fato. Realmente, o momento é um pouco incógnito, né? Não sei mais o que dizer aqui, né? Tito, você só para voltar, então, na verdade, você então aceita, você concorda que, na verdade, o justiça é a palavra que deve continuar, para voltar no seu tema especificamente. Sim, que o termo xiste continue, isso, como um termo guarda-chuva que vai ajudar realmente a resolver a questão. Uhum. Porque as outras traduções, você está trabalhando, participando desse grupo há bastante tempo, né? Propuseram para outros termos também dos Freud, né? Que já estavam também, digamos, mais ou menos canonizados, propostas diferentes, né? Como, por exemplo, o famoso lá Unheimlich, né? Que o Pedro propôs uma outra tradução, né? Mas o caso do Unheimlich se explica muito bem, até por questões mesmo da etimologia da palavra, a forma como a palavra foi construída em alemão, e que é retirada de um contexto, na verdade, normal, do dia a dia, do mesmo jeito que o ich, do ich, né? Aí o problema da tradução também de Trieb, né? Que teve gente que traduziu como instinto, na verdade, isso colide com a noção de instinct, né? E o caso do estranho, né? Vamos dizer, que deu in familiar na nossa coleção. Logo em seguida, o Paulo Sérgio de Souza Júnior propôs o incômodo. E, na verdade, o incômodo também cabe como uma explicação
né, tradutória, né, se a pessoa buscar uma explicação para o termo. No caso do xiste, eu, depois de muito quebrar a cabeça, a minha sugestão para a editora vai ser essa: a gente vai manter o termo, porque não adianta trocar por um termo como piada, que é apenas uma parte. Ele é um termo guarda-chuva sobre o qual ficam abrigadas 6 técnicas diferentes de xiste, que o Freud expõe lá no trabalho dele. Mas é isso. Muito bem. Né? Então, acho que voltando um pouco ao que a Maria Alice disse no começo, é uma discussão, na verdade, assim, como dizia Alemão, com tanta árvore, você acaba não vendo a floresta, né? E na questão, por exemplo, da formação de tradutores, né, é realmente como é que a gente se orienta, reorienta, né? Com toda essa... Porque, por exemplo, no trabalho que você fez, Maria Alice, os alunos não usaram o IA, né? Ou usaram, Eles usaram ferramenta de computador assistida, ferramenta assistida por computador, né? O Tools, mas IA, se usaram, não disseram. Não disseram não, porque eu pedi uma avaliação do processo para eles, uma autoavaliação, mas eles ficaram muito mobilizados pelos problemas de comportamentais, digamos assim, mas não explicitaram o uso de IA, não. Tá bom. Tá perfeito. Então, tem mais alguma coisa no chat? Deixa eu ver, né? Tem alguns comentários que as pessoas mesmo podem ler, não precisa ler todos os comentários, né? Com relação ao Google. Mas se não, se vocês mesmos, os nossos participantes da mesa, não tiverem mais nenhuma pergunta, nenhum comentário, eu agradeceria e poderíamos então encerrar a mesa. Foi bastante, meu ver, foi bastante frutífera, né? E que a gente continue as discussões, são discussões realmente que todos nos interessam muito, né? Então, até o próximo encontro, né? E quem continua no Complag, tem mais coisas acontecendo. Muito obrigado a todos e a todas. Né? E a quem Muito obrigada também. Muito obrigada, viu? Foi muito Obrigada bom. pelo convite. Eval, e lembrando aí, né, a data de 9 a 13 de novembro, lá da Abralic. E a data do Mulher e Literatura na UFPB também. Gente, é tudo. É complicada. Temos o encontro também do Idiomas Sem Fronteiras, também é nessa semana. Eu não vou poder ir Idiomas Sem Fronteiras por causa da Abralic. Tudo nessa semana, deve ter alguma coisa. E lembrar que dia 25 termina o período de submissão na Abralic. Eles devem prorrogar, né, eu acho, né? Eles vão prorrogar, com certeza. Foi muito corrido, muito corrido. Marcela, obrigada pelo convite. Marcela, Annelise. Parabéns para a Marcela, grande iniciadora desse evento. Isso, parabéns. Sucesso cada vez mais. Muito obrigado, gente. Enquanto isso, eu fechar outras coisas. Fica caladinha, Renata, para sua voz voltar. Isso. Fiquei aqui quietinha, mas acompanhando. Nós que agradecemos vocês. Muito obrigada. Exatamente. Muito obrigada. Passando para agradecer realmente pelas falas, pelas discussões tão ricas. Muito obrigada pela participação de todos no evento. Obrigada a nós. Muito obrigada pelo convite. E até o próximo Complag no ano que vem. Robertinha, tchau, tchau. Tchau. Beijo, muito obrigada. Obrigado. Vamos sair.